Episódio 3: O cativeiro e a soberania divina. No último vídeo, vimos cronologicamente que a história de Daniel começa no ano 605 a.C., em que Daniel, nesse ano, foi levado cativo para Babilônia. Vimos também na Bíblia que as cidades de Jerusalém e Babilônia estão em constante conflito. Neste vídeo vamos desenvolver mais sobre o cativeiro babilônico. Não saia daí, pois está profetizado. Bem, qual é o contexto do início da história de Daniel? Começa naquele ano 605 uma grande batalha em Carquemis. O que é a Batalha de Carquemis? Como você pode ver aí no mapa, esse corredor sírio-palestino estava sendo disputado por dois grandes impérios, Babilônia e o Egito. E aquela área estava muito instável. Porém, o Egito tinha um posto militar bastante forte em Carquemis e isso permitia um certo controle do Egito por Faraó. Porém, o rei da Babilônia, Nabopolassar, quis conquistar aquele território. Mas ele já estava com uma idade bastante avançada e ele disse: "O meu filho vai para a guerra, vai conquistar este terreno." Como é que se chamava o filho de Nabopolassar? Nabucodonosor, é isso mesmo, o grande rei famoso da Babilônia que nós vamos ler daqui para a frente. O rei Nabucodonosor partiu para a batalha para lutar contra o faraó no lugar de Carquemis. E Nabucodonosor foi para a guerra e venceu aquela guerra. Pela história, dizem que ele era um general bem habilidoso, muito forte nas guerras e vitorioso. O rei do Egito, o faraó, que é o faraó, chamado faraó Neco, foi para o Egito e ficou lá até o resto da sua vida. E o rei da Babilônia, Nabucodonosor, uma vez soberano e dono de todo aquele terreno em que Jerusalém está incluída, Nabucodonosor invade Jerusalém, mas faz um acordo com o rei Jeoaquim, que vemos no primeiro versículo. O rei Jeoaquim tinha um acordo com o Egito e agora desfaz esse acordo e passa a fazer um acordo com o rei da Babilônia, passando a ser agora o servo de Nabucodonosor. E assim, havendo um acordo entre os dois, não houve guerra, não houve sangue, mortos, nem perdas de soldados, pois Jerusalém agora passa a servir a Babilônia. E neste momento morre Nabopolassar, o pai de Nabucodonosor. E o filho, ao saber isto, Nabucodonosor, sai para Babilônia o mais depressa possível para poder garantir o trono. O rei Nabucodonosor vai pela uma via mais curta, mas também bem mais perigosa, mas com o objetivo de chegar o mais depressa possível a Babilônia para garantir o seu trono. Entretanto, o rei Nabucodonosor deu ordens aos seus generais para trazerem cativos vários judeus para a Babilônia. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. E entre eles quem estava? Ora, nem mais nem menos que Daniel e os seus 3 amigos
Ananias, Misael e Azarias foram levados cativos para Babilônia. Bem, o trajeto que os cativos fizeram até Babilônia foi bem maior, como podem ver no mapa, do que o trajeto que o rei Nabucodonosor fez. Pois o trajeto de Daniel e os seus amigos e outros cativos não era perigoso, pois era dentro do próprio Império Babilônico. Já o de Nabucodonosor passou fora e em lugares perigosos, mas ele queria tanto chegar o mais depressa possível, como já disse, para garantir o seu trono. Os israelitas cativos chegaram a Babilônia. E, se você se lembra no vídeo anterior, o rei Nabucodonosor mandou matar todos os sábios por não saberem revelar o seu sonho. O rei ficou tão furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. A ordem foi publicada. E então foram buscar Daniel e os seus companheiros para que eles também fossem mortos. E entre os sábios, quem estava lá? Daniel e os 3 amigos. E a questão é, como é que estes 4 hebreus, cativos, de repente fazem parte dos sábios que servem diretamente ao rei da Babilônia? Quando os israelitas chegaram a Babilônia, o rei ordenou que fossem escolhidos quer da linhagem real, quer da nobreza, jovens com as seguintes características. Jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E entre esses escolhidos se achavam estes 4 jovens. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, ao qual lhes foram dados outros nomes a eles, com o fim de destruírem a sua própria identidade. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E, resumindo, Daniel e os seus 3 amigos passaram em todas as fases que lhes foram pedidos. Além disso, eles recusaram a alimentação diária que lhes era posto na mesa real. Isso era uma deslealdade e uma negação ao seu próprio Deus. E com isto vejam o que Deus concedeu aos 4. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E agora, no tempo determinado, o rei da Babilônia chama os 4 à sua presença para os testar. A sua inteligência, sabedoria e conhecimento. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Bem, e foi assim que se acharam Daniel e seus amigos entre os mais sábios de Babilônia. Ficamos agora com quase todo o cenário montado para descodificarmos a profecia de Daniel capítulo 2.
Eu disse quase todo o cenário, pois ainda falta uma peça para que o cenário fique completo, para que nós possamos prosseguir para a fase seguinte. E essa peça é o seguinte. Lembre-se no início deste vídeo, quando foi perguntado o seguinte: e quem é o personagem principal da história? Você vai se impressionar quem é ele. Então o personagem principal não é Daniel. Não são os 3 amigos. Também não é o rei da Babilônia, Nabucodonosor. O personagem principal é